Roberto, beleza? Beleza? Cara, Tranquilo? queria tirar umas dúvidas sobre aceleração rápida. Assim, uma coisa que quando eu estava calibrando o motor não entrava na minha cabeça é que assim, eu fiz o meu mapa principal de combustível, certo? Certo. Em dinamômetro de bancada, ou seja, consegui varrer todas as condições possíveis de carga e rotação e, ou seja, ele estava totalmente calibrado. Para uma determinada condição, ele estava calibrado para dar aquele lambda. Aí quando o carro foi para a pista, o que aconteceu? Na hora que o piloto pisava, geralmente uma saída de curva, ele caía nessa condição do meu mapa, certo? Que já estava calibrada, só que não dava o valor de lambda que era para ter dado. Uhum. E aí, depois, é claro, eu fui descobrir que tinha que fazer a configuração de aceleração rápida. Mas você poderia explicar um pouco sobre o conceito de aceleração rápida e depois também até dar umas dicas para a galera aí que vai calibrar, como que você pode facilitar a sua calibração? Claro. Primeira pergunta, qual motor que era? Era turbo, era aspirado? Cara, era um motor de moto aspirado. Motor de moto aspirado. Certo. Tinha Com um pleno muito grande. borboleta individual ou não? Sim, porque era um cilindro só, então era uma borboleta só individual. Tá, então motor de moto, um cilindro, beleza. Um dos erros graves que a galera comete com essa parte de aceleração rápida, que pelo que você falou você não cometeu, é a parte do mapa principal. Eu já vi muita gente, o cara tem um mapa e daí ele testa uma rápida, por exemplo, até mesmo com o motor parado, o motor dá aquela embrulhada, dá aquela engasgada e o cara fala, putz, vou mexer na rápida. Só que às vezes o mapa base do cara não está tão bom, principalmente naquela região de transição. No seu caso, você falou que você calibrou certinho aquelas condições, então beleza. Mas a primeira dica é, antes de mexer na rápida, acerta primeiro o mapa base. Agora, uma outra pergunta que eu vou fazer para você. O motor era aspirado. Você estava usando na sua tabela, no eixo principal ali de carga, TPS ou MAP? Então, aí é que tá. Eu experimentei os dois. Primeiro eu usei por MAP, e aí mesmo depois fazendo a correção de aceleração rápida não ficava bom, porque a injeção que eu usava ela só permitia a calibração de 2 pontos. Certo. Então, em algumas regiões a rápida ficava boa e outras não ficava legal. Calibração 2 pontos por RPM, hein? Isso, por RPM, Tá. E daí a taxa de variação de TPS era fixa. Aí depois eu acabei fazendo outro mapa, calibrei ele inteiro, só que dessa vez por TPS. E aí a resposta ficou bem melhor. Certo. Assim, a rápida, eu mexi na rápida, mas não precisava ter mexido, porque a resposta já estava muito boa. Certo. Esse é um detalhe bem importante também, que eu já vi muito isso aí acontecer várias vezes. Tem um detalhe que eu acho que nessa comparação de TPS e MAP que vale a pena até desenhar. Vamos partir de uma situação assim, por exemplo, que o carro está fazendo uma curva, está bem na posição que o cara vai dar o pé no acelerador. Então, vou fazer um gráfico de TPS aqui, ele estava aqui por volta de 3%, por exemplo, e o cara ele acelerou e foi aqui até 100% de TPS. Então, digamos que aqui seja 100% de TPS e aqui uns 3% de borboleta fechada. O que acontece? Se você olhar no login essa mesma condição e você plotar junto com a pressão de admissão, você vai ver um efeito mais ou menos assim. Vamos supor que essa pressão de admissão estava em 40 kPa aqui, tá? Certo. Que para quem trabalha, por exemplo, com pressão de admissão relativo, seria menos 0,6, por exemplo. E daí a primeira coisa que a gente vê é que o TPS abre antes da pressão começar a subir. Tá? Tem um delay, tem um atraso aqui, tá? Então eu vou deixar até aqui, assim, mais ou menos. E a pressão sobe, só que ela não sobe na mesma taxa que o TPS é aberto. Ela sobe de uma maneira, ela sobe aproximadamente assim, ó. Por que isso acontece?
Por que que isso acontece? O sensor de pressão de admissão, ele está medindo a pressão no coletor de admissão, certo? Quando a borboleta abre, o que que acontece? Primeiro, vamos entender a borboleta fechada. Com a borboleta fechada, o motor está funcionando, as válvulas funcionando normalmente, o pistão gerando uma depressão no momento da admissão, só que como a borboleta está fechada, a borboleta funciona como uma restrição. Ela dificulta muito a entrada de ar. Quando a borboleta abre, beleza, dá para entrar o fluxo de ar que a depressão estava criando. A depressão facilitava essa entrada de ar, a restrição não deixava. Abriu a borboleta, dá para aumentar esse fluxo de ar. Só que esse fluxo de ar, o que acontece com ele? Ele vai para o motor, certo? Só que, como você tem um coletor de admissão que tem um pleno, no seu caso, você lembra quantos litros tinha? Tinha uns 4,8 litros. É bastante coisa. Então, nesse caso... O motor tinha 375 cilindradas. Então, é muito maior. O volume do pleno é muito maior. Então, nesse caso, o ar entrava no motor, mas levava um tempo para subir a pressão do pleno. Então é justamente isso. O ar ele entra no motor, mas certo. leva um tempo para estabilizar essa pressão. Demoraria porque eu tenho que encher todo aquele volume de ar, né? Exatamente. Sim, falando numa linguagem mais simplificada. Exatamente. É que nem, por exemplo, você está... Vamos supor que você abre uma torneira, certo? E você que é uma torneira que tem uma vazão bem grande, certo? E você tem uma pia embaixo e você coloca um copo d'água lá embaixo. Tá? Ó, o copo vai encher, o copo é o que está mais lá embaixo. Só que como a vazão da água é tão grande, ela vai encher a pia também. Só que vai levar um tempo para encher a pia. Entendi. Certo? É a mesma analogia. Então, o que acontece? Quando você configura o MAP no seu eixo principal de carga para mapa de combustível, você calibrou esse ponto perfeito, 40 kPa, e aqui vamos supor, para colocar um valor, vamos supor que seja 100 kPa, para a gente colocar um segundo valor, 100 kPa. Você calibrou esse ponto aqui. Quando ela está nessa transição, está entrando ar no motor, na verdade já entrou e a pressão não subiu. Então você vai estar aqui nesse momento, por exemplo, numa condição do mapa com uma pressão menor, que naturalmente vai ter uma injeção de combustível menor. Então, apesar desse fenômeno parecer que ele está atrelado com aceleração rápida, não é bem aceleração rápida. Você precisa compensar na rápida, mas não pelo fenômeno físico que existe que explica a rápida, que eu vou falar depois. Certo. É por causa desse fenômeno aqui. Entendi. Certo? Então você está numa condição que ainda não encheu o coletor de admissão, não deu toda a pressão dele ali, mesmo que seja um motor aspirado, porque tem pressão, certo? E é por isso. Por isso que em motores aspirados, quando você coloca carga por TPS, você tem muitas vantagens, né? O que eu gosto de trabalhar, inclusive, é por TPS em motores aspirados e deixar um sensor de pressão barométrico para compensação quando você tem diferentes altitudes. Entendi. Né? Mas esse aqui é o caso. E existem, dependendo do motor aspirado, inclusive, o MAP não dá para ser utilizado como sensor principal de carga. Como, por exemplo, se você tiver um motor que tem borboleta individual, por exemplo, tem 4 cilindros, tem borboleta individual, é muito difícil você usar MAP, principalmente porque você não tem um pleno, entendeu? Mas assim, eu já vi muita gente falando que o cara pega um motor desse aí, se você, sei lá, fazer uma comunicação com aquela mangueirinha azul de MAP entre as 4 ou 6 borboletas, você consegue ter uma leitura boa de MAP. Você estabiliza o MAP. É lógico
lógico que cada motor é motor, tá? Mas em todos os que eu já fiz isso, eu testava com a comunicação individual e com o TPS. O TPS ele acaba representando melhor a carga. Porque assim, quando a gente escolhe um sensor, na verdade, quando a gente fala carga, a gente quer dizer quantidade de ar mesmo que entrou para dentro do motor. Quando a gente coloca MAP ou TPS, é apenas uma representação da carga. Por exemplo, 100% de TPS com motor turbo não quer dizer nada, cara. Ó, vai variar a rotação, vai variar a pressão de turbina, qualquer coisa que você varie. Então, não é uma representação legal para motor turbo. Para motor aspirado, já é, com essa condição, usar um sensor de pressão barométrica para fazer essa compensação. Eu nunca consegui achar uma representação de carga em motor com borboleta individual, mesmo usando as mangueirinhas para fazer a comunicação entre todos os... E equilibrar, porque os que eu fiz eram borboletas individuais que não tinham pleno antes. Então só tinha Exatamente, só tinha a corneta ali. Então você não tem uma pressão estável ali, é uma pressão que oscila. Por mais que minimiza a oscilação da pressão quando você faz a comunicação entre todos os cilindros, mas você não tem um pleno que vai equalizar a pressão mesmo e ter uma representação melhor do load. Então, talvez isso com um motor aspirado que tem um pleno antes, etc, funciona. Talvez funcione. Certo. Mas assim, voltando para a rápida. Então, isso aqui, apesar de ser corrigido na rápida, não tem muito a ver com o porquê a rápida existe. Então, eu vou explicar aqui, eu vou fazer um outro desenho de por que a rápida existe. Então, assim, relembrando, o que muitas das vezes acontece? Você vai lá, só para a gente dar números aqui, vamos supor que você fez justamente esse mapa aqui, você calibrou a 3% do TPS e 4.000 RPM. E a sua calibração ficou, cara, perfeito. Então, aqui está calibrado. Daí você calibrou aqui a 100% de TPS e 4.500 RPM, que é um outro ponto no mapa. Vamos colocar os valores de combustível? A gente pode colocar, por exemplo, em eficiência. Vamos dizer que aqui você tinha 35% no seu mapa de eficiência e aqui você tinha, por exemplo, 80%. Um ponto muito importante também, não basta calibrar só esses dois pontos e achar que a rápida vai ficar boa. Desenhando o mapa fica mais fácil de entender o que eu quero dizer. Vamos supor que a gente tem um mapa aqui, certo? Então, você calibrou um ponto aqui e você calibrou um outro ponto aqui, mas é importantíssimo. Aqui seria TPS, né? Então, nesse primeiro ponto, como se fosse 3% e 4.000, e aqui seria 100% e 4.500. Certo. É muito importante que todas as condições com que você passa no mapa estejam certas. Certo? Mas aí assim, elas estavam calibradas também. Perfeito. Eu tinha feito tudo no dinamômetro. Uhum. E mesmo assim, o carro dava um pico de lambda lá e você via que a resposta ficava muito prejudicada. Né? O lambda, basicamente o lambda ficava pobre quando você ia daqui para cá. Exatamente, ele dava um pico de lambda, passava até de 1. Certo. Isso, e às vezes chega a dar um lambda pobre, mas você acaba não tendo uma perda de performance, digamos assim. Uhum. Mas eu já vi várias vezes que você tem um pico de lambda que permanece tanto tempo que o
piloto acelera, não vem nada, depois vem o retorno. Chega até a dar misfire, né? Por estar com tão pouco combustível que você não consegue. Exatamente. Você No meu caso, chegou a acontecer isso aí. Chegou a acontecer isso aí. Então vamos entender um pouco sobre a aceleração rápida, mas o principal, que eu vejo assim, que muita gente sabe que precisa de rápida, mas não entende por que acontece esse fenômeno. Isso que é muito importante de calibração, a gente entender os fenômenos físicos, o funcionamento do motor, porque, isso é um negócio meio louco, né? Você calibra aqui, calibrou todos os pontos. Quando você passa para cá, por que fica pobre, cara? Primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre regime permanente e regime transiente. O regime permanente é o seguinte, cara, tá tudo estável lá. Então imagina que você está no motor, qualquer motor, num dinamômetro de bancada, e você coloca o motor nessa condição aqui. Vamos dizer que seja um TPS mais aberto, não 3%, mas 40%. O motor está acelerando, você coloca o motor lá. Quando o dinamômetro vai lá e se segura a carga, o motor fica lá, 40% do TPS, 4.000 RPM, vai levar um tempo grande até todas as condições do motor estabilizar. E eu quero dizer de todas as variáveis: a temperatura do ar, a temperatura de exaustão, a temperatura do motor, a temperatura da câmara de combustão, vários fatores, a temperatura de óleo, que afeta no atrito que tem entre as peças rotativas e tudo mais. Então, muita coisa varia. Um regime permanente ideal é aquele onde o motor já ficou bastante tempo naquele ponto e daí você faz a sua calibração, certo? Isso é um regime permanente, é um negócio que já está estabilizado. É o que as montadoras fazem, né? Exatamente, as montadoras fazem uma calibração seguindo essa filosofia. Cada ponto do mapa é calibrado dessa maneira. Eles têm várias variáveis que eles monitoram. Estabilizou, beleza. Agora a gente calibra o combustível. Que no dia a dia acaba sendo inviável para aplicações fora essa. Pelo risco, assim, você está sobrecarregando o motor em horas de dinamômetro, quanto pelo tempo, que, assim, às vezes o cara pegou um serviço para fazer, tem prazo para entregar, não dá para você ficar, se ele ficar levando a calibração assim, com tanto esmero, ele acaba sem serviço, né? Exatamente. Faz um carro só o ano inteiro. Faz um carro o ano inteiro, exatamente. Então, por isso que precisa ter esse balanço. Mas mesmo se você fizer essa calibração em regime permanente no detalhe, acontece esse esquema de ficar pobre quando você acelera. E por que acontece? Imagina o seguinte. Vou fazer um esquema aqui para a gente... Uma representação aqui. Acho que fazer um duto de admissão aqui, tá? Eu vou fazer só um desenho aqui, tá? Como se aqui fosse o injetor, tá? Certo. Então tá na admissão aqui e vamos meter a válvula aqui, tá? Tá só pra... Cara, um desenho bem ruim, na verdade, mas tá beleza. Qual que é o lance? A primeira coisa que eu queria explicar para deixar bem claro por que a aceleração rápida existe é que quando o combustível é injetado pelo bico-injetor, vamos supor, ele injetou uma quantidade X lá de microgramas, que é bem pouquinho num ciclo, numa injetada. Essa quantidade que ele injeta não participa da próxima combustão de uma maneira completa. Por quê? O que acontece? Você tem combustível líquido no injetor, certo? Então tem combustível líquido aqui na entrada do injetor. Na saída dele, o injetor ele faz o processo de atomização, que é o que? Ele tenta transformar em combustível líquido, que continua sendo líquido na hora da injeção, mas na menor partícula líquida possível, para facilitar a vaporização. Porque o combustível líquido não queima. Se entrou uma partícula líquida na câmara de combustão, e mesmo com
toda a condição ali de alta temperatura da câmara de combustão, aquela partícula não se transformar em vapor, aquele combustível não vai participar da combustão. Isso é física, que nem você já viu aqueles drinks que tem embalado assim, você tem um copo de bebida e tem fogo em cima. Não é a bebida líquida que está pegando fogo, é o que vaporiza dela. Que forma uma camada ali, ele queima, né? Exatamente. Então, o que acontece? O combustível líquido não queima. Então o injetor ele faz esse trabalho de atomização, transformar o combustível líquido nas menores gotículas possíveis, mas ainda líquido, para o motor admitir. E na própria admissão já tem processo de vaporização, você tem uma temperatura mais alta, às vezes bate na própria válvula, e cara, a válvula está com uma temperatura alta e vaporiza e assim por diante. Beleza, mas o que acontece? Mesmo com essa vaporização do injetor, com essa atomização do injetor, forma o que a gente, no duto de admissão, que a gente chama de poça de combustível. Na literatura fora do Brasil é fuel puddle. Por quê? É a mesma coisa assim, imagina você pegando uma mangueira d'água que você consegue tipo, atomizar, ou seja, sabe aqueles ventiladores que jogam spray de água assim para climatizador, que chama, não sei o nome. Cara, se você pegar aquilo, por mais que as gotículas de água saiam lá, seja gotículas pequenas, se colocar na frente da parede, a parede vai ficar molhada, líquido. Que é o que está acontecendo aqui. Que é o que acontece aqui. Ele joga injetando uma parte atomizada, mas na hora que ele colide com a parede do duto, ele acaba empoçando. Acaba empoçando, mesmo que tenha um fluxo, porque aqui se tem um fluxo de ar, né? Por causa que a gente tá, isso aqui é válvula de emissão, então você tem um fluxo de ar aqui que ajuda a empurrar esse ar junto, mistura o ar combustível para entrar dentro da câmara de combustão. Só que não tem como, em algum momento, algum local da admissão, você vai formar poça. Às vezes se forma mais do que uma poça. Aqui eu representei uma poça só. Entendi. Certo? Por isso que esse é por um dos motivos pelo qual a posição do injetor, o ângulo dele é muito importante. Imagina se coloca um injetor aqui, cara, você vai empoçar aqui. Vai entrar muito líquido, é capaz ainda de eu até, sei lá, degradar meu óleo, porque está entrando bastante líquido lá e contaminando o óleo. Pode chegar ao longo tempo contaminar o óleo. Então essa posição do injetor é muito importante. E daí o que eu quero dizer? Aquele lance, o que sai do injetor, uma parte, então vamos dizer aqui, ó, saiu do injetor, uma parte desse combustível que saiu do injetor vai para formar a poça e a outra parte vai para o motor, certo? Então uma parte de combustível, digamos assim, ela é perdida para formar a poça, mas não é que esse combustível não vai participar da injeção, ele vai, mas não desce aqui, ciclos depois, entendeu? Então entrou aqui, esse combustível que veio para a poça, ele fica aqui, mas cara, tem ar passando, tem temperatura alta, o duto é quente. Depois de um tempo ele vaporiza e daí ele participa da combustão. Certo. Mas não vai ser naquela primeira combustão, digamos assim, no momento que foi injetado. Por isso que tem que olhar da seguinte maneira: a quantidade o combustível que entra de fato no motor, ele vem de dois locais. Direto do injetor e de uma vaporização dessa poça, que foi um injetor que saiu ciclos atrás. Então sai o combustível, uma parte entra para o motor, outra não, que vai entrar depois. Mas assim, como que o filme de combustível tem a relação com a rápida? Beleza. Isso que eu ainda não entendi. Qual que é a sacada? O lance é que essa poça aqui, ela muda de tamanho. Por isso que é importante entender as diferenças entre regimes transientes, regimes permanente e transiente.
O que acontece? Vou dar um outro exemplo prático aqui. Muita gente sabe que a água tem processo de evaporação por volta de 100 graus Celsius. Isso depende da pressão atmosférica, mas é por volta de 100 graus Celsius. Só que, por que se colocar um balde d'água no seu quintal não chega a 100 graus Celsius? Depois de um tempo acaba a água lá. Por quê? Mesmo estando uma temperatura mais baixa, existe um grau de vaporização lá. Se a temperatura for maior, se colocar esse balde num dia frio, Certo. vai demorar mais. Se colocar a 40 graus Celsius, cara, você vai acabar a água lá muito mais rápido, porque vaporiza mais. Conforme aumenta a temperatura, maior é a quantidade de vapor formado, certo? Então, é esse lance do vapor formado aqui. E o que eu falei? Cara, varia com temperatura, o esquema do balde, e varia também com a pressão. O que acontece? A diferença, o que é a água vaporizada? Estou falando em água aqui para ficar coisa mais do dia a dia, mas isso é a mesma coisa para combustível. Qual que é a diferença da água líquida para a água vapor ou até para o gelo? É a distância das moléculas. Exatamente. Então, se você tem uma pressão maior, as moléculas vão estar mais comprimidas. Então, é mais difícil de virar vapor. Certo? Entendi. Então, o que acontece? Esse ambiente aqui no duto de admissão, você tem 3 grandes variáveis, tá? A pressão de ar aqui, a temperatura desse ar e tem outra variável que é a velocidade do ar, porque a velocidade do ar também ajuda na transferência de calor, certo? Você pode ter um ar quente, mas se ele está passando devagar, talvez não tenha tanta transferência quanto um ar mais rápido. Por causa de isso é troca de calor, questão de convecção. Mas beleza. Então tem essas 3 grandes variáveis: a pressão, a temperatura e a velocidade desse fluxo. Tudo isso afeta isso que eu falei. Quanto vaporiza da poça. Mas assim, vamos voltar naquele exemplo. O cara estava em 3% e foi para 100 de uma vez. O que vai acontecer aí dentro? Com 3% do TPS, o que vai acontecer? Você vai ter, vamos falar da pressão aqui dentro. Você vai ter uma pressão mais baixa. Você está com a borboleta fechada. O motor está puxando o ar. Motor, exatamente. Está criando um vácuo. Está criando um vácuo. A pressão lá é bem menor do que a atmosférica. Sim. Então, quando a pressão é baixa aqui, o que acontece? É mais fácil da poça de combustível vaporizar. Então, a taxa de vaporização dessa poça de combustível é alta. Então, você está com a borboleta fechada, você está com uma pressão no duto aqui menor e essa poça está vaporizando bastante. Então, a poça ela fica num tamanho pequeno. Quando assim, você... vamos supor, se eu estou injetando, sei lá, 6 microgramas de combustível, 40 não, pensando no número maior, 80% disso está virando vapor. Isso, só para a gente dar um número aleatório. Exatamente. Então você injetou lá, vou colocar aqui em número sem unidade nenhuma, estou injetando 5 de combustível, tanto faz o que é. Não, beleza. Vamos dizer números, né? Que 80% disso aqui realmente participa da combustão. O resto, 20%, vai para a poça. Por exemplo, combustão que você está falando é dessa combustão. Né? Dessa combustão. Porque teve a injeção, abre a válvula na próxima combustão já. Quando o cara vai lá e joga, pisa no acelerador, vai para 100% do TPS direto, ocorre aquele fenômeno que a gente mostrou antes. A pressão de admissão sobe. Mas vai estar entrando bastante ar também, né? Está entrando bastante ar também. Então, tudo muda aqui, mas quando a gente analisa a pressão, o que acontece? A pressão afeta diretamente esse grau de vaporização da poça. Então, quando você injeta o combustível e a pressão está maior, mais desse combustível vai para a poça e ele faz com que a poça cresça. Entendi. E daí, a maior pressão vai jogar as moléculas para mais perto, certo? E aí elas acabam virando líquido. Então essa poça que estava pequena, com 3% de
TPS porque a pressão estava baixa, Vai crescer. ela vai crescer. E a quantidade de combustível vaporizado, então, vai diminuir. E a quantidade, para aquelas próximas combustões, vai entrar menos combustível no motor. Certo. Porque grande parte do que foi injetado vai para a poça. Uhum. Então, nas próximas combustões, o que acontece? A poça vai crescendo até que ela chega num ponto que ela estabiliza, que é onde ela atinge o equilíbrio entre o que vira líquido e o que vaporiza. Daí ela para de crescer. É nesse momento que você chegou de novo numa região, numa condição de regime permanente dessa poça, de tamanho fixo. E a rápida, então, ela vai entrar justamente nesse espaço. Exatamente. Como grande parte desse combustível não participa da combustão porque ele fica na poça, você precisa aumentar a quantidade de combustível injetado em relação ao que você achou no dinamômetro estabilizado para que seja compensado. Garantir, ou seja, eu tenho que aumentar o meu tempo de injeção para garantir que a mesma porção de combustível vaporizado entre no meu motor? Exatamente. Legal. O que importa para a combustão é quanto de combustível e ar entrou, certo? Certo. Então, se está entrando menos porque foi para a poça, você tem que injetar mais. Então, aqui vamos supor, a gente está na maior pressão, então a porcentagem de combustível que viraria a poça seria, sei lá, uns 50%. Isso aí, podemos falar num número aleatório, totalmente aleatório, mas para dar exemplos. Para a galera entender. Então você vai ter 50 e 50. Exatamente, então você vai ter que injetar mais para garantir que... Exatamente. Então, esse fenômeno da poça de combustível é interessante porque daí que sim que se entende por que normalmente fica pobre quando você acelera e também porque fica rico quando você tira o pé. Muito rápido. Porque quando você está lá de pé no fundo, 100%, sua poça já estabilizou, ela está grande, está tudo ok, já não tem mais rápido, está na condição do dinamômetro. Você tira o pé, o que acontece? Pressão da admissão, pressão do duto vai diminuir, ali vira vapor até ela voltar no tamanho dela, aquela pressão, e vai entrar muito combustível que tinha sido injetado tempos antes. Entendi. Então o motor fica rico, por isso que existe o DCL. Que seria rápido ao contrário. Seria uma rápida ao contrário, exatamente. De uma forma bem geral. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Se eu mudar meu combustível, eu tenho que calibrar de novo, rápido? Provavelmente sim. Por que provavelmente? Porque a gente entendeu que a rápida acontece por conta dessa vaporização, certo? Para cada combustível tem as suas propriedades químicas que diferentes entre si, que afetam esse grau de vaporização. Por exemplo, se a gente falar gasolina e etanol, certo? Como a gente está falando de etanol combustível, o etanol ele tem essa taxa de vaporização muito menor que a gasolina. Falando de combustível, certo. Quando a gente pega álcool que é o álcool que não é combustível, que é o etanol anidro, né? Etanol anidro, que é um etanol. Que ele não é hidratado. Ele não é hidratado, exatamente. O lance é da água que diminui essa na verdade, vaporização. eu li uma vez que assim, como as ligações das moléculas ali mudam e o etanol hidratado ele acaba tendo ligação mais forte. Por isso que ele é mais difícil de evaporar do que exatamente. Tem a ver muito com essa força de ligação entre as moléculas para a taxa dessa vaporização. Álcool de limpeza, você vê que, cara, você passa na mesa, se limpa logo, ele já vaporiza. Tem um álcool que eles usam, acho que até para limpar componente eletrônico também, que acho que é o isopropílico. Isopropílico. Ele evapora assim, muito rápido. Que daí você pode limpar coisa eletrônica que não tem chance de... Mas assim, por exemplo, calibrei meu motor para gasolina, certo? Aí passei ele para álcool. Como que vai ficar a minha rápida? Primeiro você tem que fazer um mapa de combustível certinho. Tem uma outra variável que a gente não falou, que eu também já vi muito. Cara, a rápida tá ruim, mas o mapa de avanço não está otimizado, principalmente naquele momento que o cara vai acelerar. Que é muito comum a gente ver mapa de ignição por aí, que é
ele é reto, é um patamar só. Exatamente. Isso acho que é um negócio interessante até pra gente comentar depois. Pra gente gravar um vídeo disso aí. Mas então, o lance é, cara, a rápida é a última cereja do bolo. Mapa certinho de combustível, mapa certinho de ignição e desse esquema dos combustíveis, como o combustível ele vaporiza menos que a gasolina para a mesma pressão e temperatura, a tendência de você precisar mais rápido. Por isso também que compensação de etanol por temperatura, quando o motor está muito frio, precisa injetar muito mais. Por isso que precisa de tanquinho nos carros mais antigos, flex, precisava de tanquinho, por quê? Porque, cara, o etanol, quando está frio, é muito difícil de vaporizar. Você tem que injetar muito etanol, mas muito mesmo para você conseguir vaporizar. E daí no carro de rua, cara, às vezes você dá uma partida e não pega, é muito ruim, né, pro cliente. E também tem o lance do óleo que você falou. Você não pode ficar colocando tanto combustível, porque assim, também tem um lance, tem uma parte de combustível líquido que não fica só aqui, que a gente comentou, que entra na câmara de combustão. E se você coloca lá 100% a mais, porque está muito frio, cara, é possível sim do combustível líquido escorrer lá pro cárter e você contaminar o óleo. É um puta problema. Mas todo o lance da rápida é por causa disso aqui. Essa dinâmica dessa posse. Tem injeções que tem uma estratégia de aceleração rápida bem simplista. Você coloca é uma adição de combustível em função de rotação, de velocidade, de TPS e tudo mais. Tem injeções que são bem mais complexas, que modelam realmente o tamanho dessa poça. Ela estima, para essa condição a poça estável é essa. Tem uma modelagem de primeira ordem, é muito legal mesmo. Mas o principal para o dia a dia é entender, é legal entender isso aqui, por que existe a rápida e ter essas coisas na cabeça. Mapa de combustível certinho. Quando você vai usar MAP, você tem essa ciência que a própria medição tem um atraso, então você já vai estar um pouco atrasado. Agora, mais uma pergunta. Assim, se eu mudar o posicionamento do meu injetor, vai mudar na aceleração rápida? Você pode afetar, com certeza. Porque, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu tinha o meu injetor muito apontado ao produto, certo? Assim, de tipo forma... assim, isso. Dá pra exagerar assim. Exatamente, ou seja, jogando combustível direto lá, batendo, virando muito líquido. Se eu fizer um posicionamento correto, ou seja, eu pego ele, tento apontar ao máximo os jatos dele para o pé da minha válvula de admissão, porque eu sei que está bastante quente, vai dar para trocar calor legal. Vai mudar bastante a rápida, não vai? Vai mudar. A rápida pode mudar, com certeza. É lógico que depende do combustível, depende de... Sim. Tem aquelas 3 variáveis que eu comentei para você, mas essa posição do injetor afeta mesmo. A pressão de combustível até afeta, pode chegar até a afetar rápido. Se for fazer um trabalho assim, bem no detalhe, ela afeta, porque ela afeta o jato do injetor. Teoricamente, se eu aumentar a pressão, eu consigo uma melhor atomização, né? É para ter uma melhor atomização. Entendi. Pô, bacana. Agora, assim, eu sei que você já comentou bastante, mas dica para quem quer calibrar aceleração rápida de uma forma, assim, de uma forma simples e fácil, sem gastar muito tempo. Certo. A forma mais complexa é você analisar o log, né? Olhar de fato o sinal, o valor da sonda lambda, quando você acelerou, quanto tempo deu aquele pico pobre, certo? Mas uma maneira rápida é o seguinte, sem ficar medindo muita coisa, porque tem software também que é difícil você fazer uma comparação, uma medição de tempo e tudo mais. Eu gosto muito de trabalhar com o feedback do piloto, de colocar ele em condições assim, reais na pista e olhar variáveis simples para você avaliar a resposta do motor. Por exemplo, ver como subiu a taxa de rotação, se a rotação, qualquer taxa da rotação, né? Se ela subiu legal ou se ela demorou um pouquinho depois subiu. A velocidade também é uma variável, certo? Mas é difícil de você fazer esses tipos de medição porque tem outras coisas que afetam. Mas a maneira mais fácil é o seguinte,
pega o feedback do piloto, vai colocando aos poucos mais combustível, principalmente se você está vendo aquele pico pobre. Né? E tem que tomar muito cuidado também com a correção de malha fechada, porque existem injeções que ela desabilita a correção de malha fechada, porque imagina o seguinte, ficar pobre sempre vai ficar, sempre fica um pouquinho pobre, certo? E daí se a correção de malha fechada continua funcionando naquele momento, ela vai falar, opa, tá pobre, vou enriquecer. Ela joga um monte de combustível e logo em seguida eu tenho... Logo em seguida fica rico. Um vale de lâmpada muito rico, né? Por quê? Porque, cara, tá crescendo a posse. Putz, ficou pobre. Coloca 5, 10%. Putz, a posse cresceu. Isso aqui a gente tá falando, assim, do jeito que a gente tá falando, parece que é um fenômeno que demora pra acontecer. Mas não, a gente tá falando de um ciclo do motor. Exatamente. Às vezes, cara, é coisa assim que você vê ali na medição da sonda, é coisa de... demora vários ciclos para ela estabilizar, certo? Principalmente porque nunca tô em uma pressão e depois está em outra. A pressão está variando, a temperatura, tudo variando assim no duto de ignição. Mas o lance é que é um fenômeno rápido, mas é por volta ali da faixa de 1 segundo para ter uma noção de tempo ali que a gente pode separar depois alguns gráficos e mostrar isso. Eu acho que seria bacana. Mas as dicas são, cara, mapa de combustível bem feito, mapa de avanço ali também bem feito. Galera às vezes não calibra em baixa carga, precisa só a WAT, né? E deixa. E daí, rápida tá ruim, cara, tava faltando avanço para acelerar o motor. E outra que o motor subir de exatamente. E tem outra coisa também, cara. Muita gente trabalha, não calibra direito a saída do controle de marcha lenta e isso afeta na rápida. Porque às vezes o controle de marcha lenta fica atrasando ponto e tudo mais, e daí a saída da marcha lenta para a injeção, para sair da marcha lenta o cara não calibra bem, então o cara começa a acelerar a injeção, o motor está acelerando, mas espera aí. E o controle de lenta está tentando segurar ainda. O controle de lenta, exatamente. Já vi vários casos assim. E agora sim, mais uma pergunta que a gente estava falando ali de atomização, que me surgiu a dúvida. No motor de injeção direta, eu não tenho aceleração rápida? Esse é um ponto é uma pergunta bem legal. Se a aceleração rápida ocorre por conta dessa posse, cara, no motor de injeção direta você não tem esse injetor aqui. Ele está dentro da câmara de combustão. Então, assim, para aplicações de motorsport, é pouquíssimo utilizado. Assim, é pouquíssimo, preciso mexer nisso para ter uma resposta. Ele é mais utilizado em aplicações de desenvolvimento de engenharia, de uma montadora, por exemplo, porque acaba, dependendo da temperatura e da condição, formando poças de combustível no pistão, em alguns outros locais, principalmente quando o motor está frio. Então, isso aí é considerado para engenharia de montadora, mas para a parte de motorsport, não tem. Bacana. Bom, eu acho que foi isso. Vocês conseguiram tirar bastante dúvida minha. Acho que é isso aí. Valeu, Roberto. Obrigadão, viu? Falou.